Malaquias capítulo 3. E a gente, na quarta-feira, a gente estava meditando em Malaquias capítulo 2, né? E hoje a gente vai meditar capítulo 3. Só que a gente não está pegando tudo, né? A gente não pegou Malaquias capítulo 2 todo, não pegou Malaquias, não vai pegar Malaquias capítulo 3 todo. Vamos pegar apenas alguns versículos aqui, que com certeza é pouquinhos versículos, mas dá para a gente ganhar um entendimento riquíssimo nessa noite a respeito da imparcialidade de Deus, de um Deus imparcial. E eu amo pensar dessa forma, um Deus imparcial. Vamos pegar a partir do versículo 3, versículo 17. Vou te ler um pouquinho, se a gente não aguentar. 17. E essa época aqui, dizem, eu acredito, né? Dizem os estudiosos, foi a época da reconstrução de Jerusalém. Malaquias, contemporâneo de Esdras, Neemias, e aonde o povo ele é advertido a respeito da atenção às coisas de Deus, à casa de Deus, à fidelidade com Deus. As pessoas estavam muito correndo em prol de si mesmo e da sua própria vida. E é muito interessante que esse profeta, que é chamado profeta menor, que é uma honra em um livro tão pequeno cumprir o ministério que Deus ele deu. Menor, mas na verdade é muito importante a pessoa cumprir em tão poucas folhas você vê que a pessoa cumpriu o ministério. E esse profeta aqui, ele traz uma palavra tanto para o povo como para os sacerdotes, que não é uma coisa comum dos outros profetas, tanto para o povo quanto para os sacerdotes. Palavras de bênçãos e de ameaça. Palavras de bênção chamando o povo a respeito da fidelidade com Deus, chamando o povo para honrar a Deus. E é muito interessante que aqui Malaquias ele fala, se colocando no lugar de Deus, uma profecia, o próprio Deus, usando o profeta para falar com o povo, o próprio Deus. É Deus observando o caminhar, as atitudes do povo e advertindo o povo sobre aquilo que está certo e aquilo que está errado. E aqui a gente pega o versículo 17 do capítulo 13, tá? Capítulo 13 do 3, perdão, capítulo 13 do 3. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que temos falado contra ti? Vós dizeis que nos de servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Eu vou pegar tudo, depois a gente volta por parte. 15. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade. Prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupar-vos-ei como um homem poupa seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve. Louvado seja Deus. E aí, como você vê o 13, observando, Deus diz assim: vocês falaram palavras duras, as palavras de vocês foram palavras fortes, foram agressivas. E o povo diz assim: mas o que é que nós falamos? Sabe o que o povo estava comentando uns aos outros? Eles falavam muito
ninguém teme a Deus e o que significa a palavra temor. E uma boa parte não sabe nem o que é a palavra temor, nem sabe o que significa a palavra temor, e quase ninguém teme a Deus. Nós temos o dever de respeitar uns aos outros. Agora, temer, nós devemos temer a Deus, que é um profundo respeito aliado à obediência. As pessoas não temem a Deus. Vivemos num mundo, numa época em que as pessoas de fato são mais amigas dos prazeres do que de Deus. Tem tempo para tudo, só não tem esforço, dedicação e coragem para se envolver com as coisas de Deus, para buscar Deus. Se ajeita para resolver tudo, se desenrola para tudo na vida, menos para buscar Deus. As pessoas não temem a Deus, e uma boa parte nem sabe o que significa a palavra temor, que é o que eu acabei de explicar aqui para vocês. E esse é o tempo que a gente vive, o tempo que as pessoas estão mergulhadas no pecado, normalizando o pecado, e não estão nem aí, porque Deus pensa, fala, e não, as ordenanças não estão nem aí. É o que eu vejo. E se você tem uma visão espiritual, você também vê dessa forma. E é exatamente o que eles estavam vivendo. O povo estava vendo que muitas pessoas praticavam maldades, injustiças, faziam toda sorte de coisas erradas e ignoravam o temor de Deus, ignoravam a Deus. E até no capítulo 2, não lembro agora qual é o versículo, é o versículo 16, no capítulo 2, ele diz assim: onde está o Deus do juízo? As pessoas perguntavam: onde está o Deus do juízo? Não acreditavam numa justiça, num Deus irado. E quem falava de Deus, falava exatamente do jeito que eu escuto hoje. Deus não é mau, Deus é bom, Deus aceita você como você é, e Deus é amor, Deus não castiga ninguém. Então as pessoas não acreditavam num castigo, numa ira divina, na ira de Deus, de forma alguma. E as pessoas religiosas começaram a questionar umas às outras, dizendo que não adiantava, não estava adiantando servir a Deus e nem andar de luto diante dele. O luto é a tristeza, e a tristeza de arrependimento, é a tristeza do arrependimento pelos pecados, pelos erros todo dia. Olha só, estavam pensando exatamente como Asaf, que quase se desvia, quase cai, estavam pensando daquela mesma forma. Deixa eu só pegar de novo aqui, o 13 diz assim, aliás, o 14: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos proveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Olha só, exatamente como Asaf, eles estavam pensando, do que está nos servindo, o que adianta se esforçar para servir a Deus? Qual o proveito? O que nós estamos ganhando em servir a Deus e andar triste pelos nossos pecados, se as pessoas fazem a maldade, se as pessoas praticam toda a sorte de mal e se dão bem? As pessoas não temem a Deus e elas estão aí, entre aspas, aparentando felicidade. As pessoas, ninguém pega na Bíblia, ninguém vai para uma igreja com a intenção de ouvir a pregação do Evangelho, ninguém dobra joelho, ninguém procura saber, que foi o que eu falei aqui na oração. Isso é muito importante. Ensina a te agradar. As pessoas não querem saber como faz para agradar a Deus, elas querem saber como faz para ser abençoado na vida sentimental, como é que faz para ganhar dinheiro, como é que faz para ganhar fama, como é que faz para ganhar seguidor. Não querem saber como fazer para agradar a Deus. E as pessoas que estão em volta de vocês
né? Vocês observam, estão se dando muito bem, ó, nem aí para as coisas de Deus, nem aí para Deus, preocupação nenhuma em saber o que Deus diz, temor, não sabe o que é temor e não tem temor de Deus. Então, alguns religiosos, algumas pessoas que estavam servindo a Deus, estavam dizendo, andavam tristes e dizendo que nos adianta, qual o proveito? A gente se esforça tanto, faz jejum, se consagra, acorda de madrugada, dobra joelhos, chora na presença de Deus. E as pessoas que não fazem isso estão bem. O que nós estamos ganhando com isso? E Deus assim, as palavras de vocês foram muito fortes e foram agressivas. Versículo 15. Ora, pois, nós reputávamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Pausa. E é o que eu acabei de falar para você. Os soberbos, e a gente vê pessoas aí que são soberbas, passam, nem sequer olham para o lugar onde a palavra de Deus está sendo pregada. E há alguns tolos, quando olham apenas para fazer isso daqui e vai para o seu pecado, e vai mergulhar no seu pecado. Isso nem tanto aqui, né? Mas quando eu saio da cidade, geralmente quando a gente passa na frente de uma igreja, aí tem sempre aquelas pessoas que fazem aquele sinal, que seguem rumo ao seu adultério, à sua prostituição, à sua mentira, ao seu engano, que segue. Soberbos, as pessoas não estão nem aí. Pega na Bíblia, na sua casa, estão preocupadas com tudo, menos em agradar a Deus. São as pessoas soberbas. E aparentemente, aos nossos olhos normais, aos nossos olhos carnais, elas estão bem. Elas estão ali. Quando tem uma festa, elas estão pulando, gritando, tomando uma grade de cerveja, orgulho de colocar, sabe, um monte de raio ali tudo em cima. Está vendo o seu nome? Porque de vez em quando amanhece lá na minha porta e eu fico por aqui. Dá vontade de eu jogar. Aonde? Jogar no chão. Não é ninguém não. E aí as pessoas que têm orgulho de comprar raio, de ir para festa, tem orgulho, sabe, de se pintar e ficar seminua. As pessoas têm orgulho do pecado delas. Orgulho é incrível. Como tem pessoas que têm orgulho de postar uma foto seminua e colocar um versículo bíblico, pode dizer que confia em Deus e dizer que os meus caminhos estarão no Senhor, e por aí vai. E aí as pessoas são soberbas, têm orgulho da vida que levam, orgulho de fazerem festa nas suas casas, com aquelas músicas de baixo calão. São soberbos. E aí você vê que parece que não tem justiça, porque enquanto elas estão pulando, dançando e ouvindo lá a sua sofrência, o seu brega, o seu diabo que elas estão ouvindo, você está o quê? Você está ali sofrendo, chorando. Por quê? Porque você quer agradar a Deus, porque você quer fazer as coisas certas, porque você quer parar de fazer algumas coisas que nem é pecado propriamente dito, mas que você sabe que para agradar a Deus você tem que abandonar a dúvida, a incerteza, a titubeação, sei lá o que, mas você está lutando, andando triste, está andando de luto pelo arrependimento diário e constante. E aí Deus, ele continua falando assim, essa conversa com o povo e com o sacerdote.
16. Olha que coisa linda, irmãos. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem, para os que temem ao Senhor e aos que se lembram do seu nome. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso aqui é para a glória. Isso aqui é para glorificar a Deus. Que coisa linda. Eu acho que por isso daqui já serviu uma vida na presença de Deus. Então, existiam pessoas. Olha só, irmãos, qual é o grupo que você faz parte? Qual é o grupo que você faz parte? O grupo dos maus? Logicamente que não, né? Provavelmente você nem estaria aqui. O grupo desse povo aí que eu acabei de falar, soberbo que está se esbaldando no pecado. Você está no grupo dos religiosos que está achando, sabe, que adianta eu estar lutando, que adianta eu estar indo para a igreja, que adianta eu estar sacrificando. Muitas das vezes eu deixo de ir, aniversário de família, muitas das vezes eu deixo, porque tem culto, porque tem santa ceia, porque tem. E agora tem um outro grupo aqui, e esse outro grupo aqui estava sendo observado por Deus. Um grupo de pessoas que temiam a Deus e conversavam uns com os outros, encorajavam uns aos outros, falavam a respeito do Senhor e amavam o Senhor. E estavam sempre comentando e lembrando do Senhor. Esse grupo de pessoas, Deus ele diz o seguinte, que Deus os observava e preparou um memorial diante dele para lembrar, para marcar essas pessoas como sendo deles joias, tesouros, propriedade dele, joias preparadas para ele mesmo. E esse memorial, esse livro onde essas pessoas estão com o nome escrito, existe, peguei algumas referências, né? Existem várias referências na Bíblia que Deus ele tem livro diante dele. Primeiro, Êxodo 23, onde Moisés ele diz: risca o meu nome no teu livro. Mas tem também Salmo 139, onde ele diz assim, isso, 139, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Tem mais referência sobre esse livro, aliás, sobre livros de Deus, que é Isaías 4:3, Isaías 65:6, e existe um livro principal, que é o livro que é citado em Apocalipse, onde os salvos têm que estar com o nome ali. Caso não esteja com o nome ali, esses irão sofrer a perdição eterna. Mas aqui deixa bem claro que existe esse memorial, esse livro onde as pessoas que não estão tristes por causa da maldade dos outros, quando eu falo não estão tristes, ou seja, pensando que é inútil servir a Deus, tristeza pela maldade, pela soberba, pela arrogância, normal ficar. Agora, achar que não vale a pena servir a Deus, isso daí não é para qualquer um, é para quem realmente não pertence a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, e eu não lembro agora o versículo, Deus deixa bem claro que Ele conhece os que são dele, Ele sabe quem são os dele, e Ele sabe no nosso meio quem pertence a Ele. Quem pertence a Ele está achando que está
sendo inútil, não está achando que não vale a pena servir a Deus, muito pelo contrário, está o tempo todo lembrando do Senhor, falando do Senhor e encorajando a outros. Esses que pertencem a Deus, e esses são observados. Tem um olhar especial de Deus sobre essas pessoas. Fica muito claro, um Deus imparcial. Tem um olhar especial de Deus, uma atenção especial de Deus sobre essas pessoas, e um memorial, o nome delas está escrito. Deus está preparando essas pessoas com joias, como um tesouro para Ele. Sabe, normalmente quando alguém dá uma guinada na vida, do dia para a noite, alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa aconteceu. Isso é difícil de acontecer. É difícil de acontecer. Mas o que normalmente acontece, você sabe o que é? Para quem serve a Deus, o que normalmente acontece? Provérbios capítulo 4, versículo 18. Isso. Você sabe que eu amo esse versículo, e eu já citei várias vezes ele aqui, e eu vou citar mais uma vez, porque eu amo mesmo ele. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. E a luz da aurora é um espetáculo. Existem pessoas, os gregos, que eles falavam a luz da aurora como se referindo à infância, à juventude, o começo da vida, o começo da vida. Mas esse raiar, o sol, quando ele vai nascendo, nunca nasce de um supetão. Tem pessoas que saem de um lugar para o outro só para ver o sol nascer. Acho que todo mundo aqui já teve essa experiência de ir para um lugar e ficar vendo aquele espetáculo maravilhado. Eu, particularmente, eu tenho duas dessas na minha memória. Uma dessas, eu fui para Parnaíba, e aí eu tirei a foto do sol, eu postei, e o meu marido não foi. Aí ele foi o primeiro a comentar assim: eu prefiro, na época a gente estava de coisa assim, mas rapaz, eu vou para longe, ver o sol nascer, eu vejo o sol nascer aqui mesmo, só para me encher a paciência. Mas às vezes você vai para um lugar que você vê o sol ir despontando e nascendo, é um espetáculo, acontece assim. A vereda, interessante é que a vereda é um caminho, é uma estrada comum, é um caminho percorrido constantemente, e esse é o caminho dos justos. A luz da aurora, a luz não é para qualquer um, a luz não é para qualquer um, é para os justos, não é para os desviados, não é para os afastados, para os desanimados, ou para os soberbos, para aqueles que não se importam com as coisas de Deus. É para os justos essa luz. E quem anda na luz não se perde, não se perde. Pelo contrário, é um caminho direito, é um caminho perfeito, aonde ela vai caminhando e vai encontrando seu destino, vai sendo aperfeiçoado. Normalmente, você sabe o que acontece? É que as pessoas, quando elas mudam de vida, se alguém chegar e perguntar para elas assim: eu lembro de você quando você morava naquela casa de barro batido, eu lembro quando como foi que aconteceu? Olha, normalmente as pessoas vão ter uma longa história para contar, e elas não vão dizer assim: começou bem ali. A maioria vai dizer: começou bem ali. Mas as coisas foram acontecendo, foi uma conquista, depois outra conquista, e a vida dela foi mudando.
coisas foram acontecendo. Eu sei que eu estou gravando, mas eu quero comentar algo. Eu estava esses dias analisando a respeito disso, né? Porque a gente não tem esse hábito de trazer as pessoas no altar para dar testemunho. E eu estava pensando a respeito de algumas pessoas aqui no nosso meio, principalmente porque eu fui na casa de uma e eu cheguei lá e fiquei comigo, olhando e lembrando, né? Tipo, Jesus. Quantas vezes eu vim aqui e era o chão, terra batida, e agora como está mudando, como está ficando diferente. Eu tenho certeza que alguns de vocês já começaram a caminhar, com todas as suas dificuldades, mas vocês vão caminhando, vai desenvolvendo. Antigamente você não tinha independência, você não pegava o seu salário, o seu dinheiro, as coisas já foram acontecendo, já foram desenvolvendo. Muitas das vezes vocês passaram opressões dentro da casa de vocês, e agora já não tem mais. As coisas estão mudando. Esse é o caminho justo, aonde as coisas vão desenvolvendo, vai tendo uma conquista, depois outra conquista, e vocês estão caminhando, desenvolvendo. E o que é principal é que vocês estão ganhando, através dessa luz, estão ganhando entendimento para se tornar perfeito, quando aquele que é perfeito estiver diante de nós. E aí, até se tornar dia perfeito, mas nós estamos caminhando não em derrota, não em fracasso, porque nós estamos caminhando na luz. Quem caminha na luz não se perde e nem erra o caminho, Tem como dar errado, irmãos? Não tem como dar errado. A tua vereda como justo, como alguém que serve a Deus, a tua vereda, o teu caminho constante, a estrada que você percorre diariamente, ela está sendo iluminada e ela está sendo aperfeiçoada. Glória a Jesus. E aí, versículo, deixa eu voltar aqui rapidinho, 17, tá? Eles serão, pastor, estou voltando. Eles serão para mim particular tesouro e joias naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. E ele diz: poupa-nos-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Dá uma pausa e eles assim como um filho obediente é poupado de castigo, assim aqueles que temem ao Senhor serão poupados de castigo. Assim como, porque eu acho que fica muito bom a gente entender isso aqui, sabe como? Eu falei sobre a pessoa que busca agradar a Deus, faz jejum e às vezes acorda de madrugada, dobra de joelho, e aquela dedicação a Deus, que você na hora que acorda, se você não ora, você fica ruim. Enquanto não ora, coisa de crente, sabe? Enquanto não ora, você fica ruim. Sair de casa sem orar, eu já tive essa experiência, irmãos. Eu não sei se é temor ou se já é coisa assim mesmo da minha cabeça. Eu saio de casa, se eu tomo a topada de também puder, não orou, volta para casa, vai orar. Se não ora, também fica ruim. Está com sono e está cansada, deita para dormir e fica. Não orou, levanta, ora. Meu Deus, eu não orei. Se não ora, essa é coisa de crente, né? Essa coisa de crente. Então, às vezes a gente fica nessa dedicação, preocupado, sem agradar a Deus, a gente faz tudo. Tudo que nos cabe fazer, por mais que se faça tudo, ainda assim como servos inúteis, por mais que se faça tudo, ainda assim a gente não pode confiar nas nossas obras, nem confiar em nós mesmos. Então, por mais que a gente faça tudo, a gente tem que pedir todo dia, toda hora, todo instante: Pai,
Tem misericórdia de mim. Me dá tua graça. Me ensina a te agradar. Me ajuda. Tenha misericórdia de mim. Porque por mais que faça tudo, não é suficiente para a gente obter a salvação. É pela graça. É pela misericórdia de Deus mesmo. Mas quando a gente é justo, busca agradar a Deus e tem temor de Deus, essa salvação, ela nos é garantida. Você sabe por quê? Porque quando a gente busca agradar a Deus, Deus ele não olha para mim, ele olha para você, ele olha para a vida de Cristo em nós. E ele diz assim, que por causa disso, porque a gente busca agradar, porque a gente teme a Deus, porque a gente ama a Deus, porque ao invés de reclamar da vida, ao invés de estar olhando para a vida do vizinho, que fica colocando a cerveja e a sua música mundana, demoníaca, ao invés da gente ficar olhando para as pessoas que estão atoladas no pecado, nós estamos concentrados em amar a Deus, em falar de Deus, em encorajar outras pessoas a Deus. Por essa causa, Deus ele disse naquele dia, como o pai poupa um filho obediente do castigo, nenhum pai castiga um filho obediente, assim Deus ele vai nos poupar. Glória a Deus. E diz assim, terminando esse capítulo 3, no 18: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Louvado seja Deus. Outra vez a diferença. Outra vez a diferença. Um Deus imparcial. Que lindo, um Deus imparcial. Sim. Outra vez, porque se a gente for trazer as pessoas do passado, os homens do passado, os nossos pais da fé, pensa lá naquelas pessoas do passado que passaram muitas dificuldades. Pensa neles, pensa em Abraão, pensa em Jacó, pensa em Isaac, pensa em Davi. Quem deles terminou a sua vida derrotado? Quem foi? Nenhum. Deus fez a diferença na vida deles. Fez a diferença na vida de Daniel, fez a diferença na vida de Davi, fez a diferença na vida de José, fez a diferença na vida daqueles que serviam a Deus. Deus sempre, nunca terminaram como derrotados. Então ele está dizendo outra vez, esse outra vez é para mim, é para você. Então outra vez, assim como no passado Deus fez a diferença para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Davi, assim como Deus fez a diferença para José, para Daniel, assim como Deus fez a diferença na vida deles, e eles não terminaram como derrotados, não foram perfeitos. Vamos trazer Davi, não foi perfeito, cometeu pecado, mas não terminaram como derrotados. Então na vida deles, como não terminaram como derrotados, também outra vez vereis a diferença. Então existe um dia de justiça, e a gente precisa crer e confiar no Deus que sabe todas as coisas. Ele sabe quem é fiel, ele sabe quem é sincero, ele sabe quem tem o coração puro diante dele, ele sabe quem é que manda de você porque você vem para a igreja, quem te critica, quem caçou de você. Ele sabe quem deseja o teu mal, ele sabe quem deseja a tua queda, ele sabe quem são os perversos. Deus conhece cada um intimamente, perfeitamente, e existe um dia em que a justiça ela vai acontecer. E esse dia é real, acontecerá, e nesse dia eles, como diz as Escrituras, eles ficarão envergonhados. Aí eles não vão mais poder dizer, como em Malaquias capítulo 2, versículo 16, eles não vão mais poder dizer: aonde está o Deus
dia, ninguém mais vai criticar ou duvidar de um Deus justo e de um Deus irado. Todo mundo que hoje debocha de Deus, que é mais amigo dos prazeres do que de Deus, nesse dia, assim como aqui, Deus também fará a diferença nesse dia entre o que serve e o que não serve. Agora, irmãos, deixa eu finalizar aqui com vocês. O nosso caminho é como a luz da aurora. E você precisa crer. E enquanto você perder as esperanças, você perdeu a fé. Você precisa crer que você trilha esse caminho como justo. Um caminho que tem uma luz, que vem do próprio Deus, que tem uma luz, que não te deixa andar no escuro, não te deixa errar o caminho. E nesse caminho você está sendo preparado como joia preciosa. E nesse caminho, preparado não só para a eternidade, para morar com Jesus, mas para viver os propósitos de Deus aqui nessa terra. Estamos no caminho com uma luz que não nos deixa errar. E nesse caminho, que a luz, como a luz da aurora que vai brilhando, e esse brilhando, é as coisas que vão acontecendo, é o sucesso, é as coisas boas, vai brilhando, tem muita coisa boa ainda para a gente viver, tem muita coisa boa para acontecer na nossa vida, porque o nosso caminho é o caminho direito. E ninguém que confia em Deus de fato e de verdade, termina os seus dias frustrado e decepcionado, muito menos derrotado. Amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus? Eu espero que Deus tenha falado contigo, tenha falado no teu coração. Louvado seja Deus. Feche os teus